A Bíblia chama isso de sinal dos tempos. Bom, vamos lá. Nós estamos numa série, segundo domingo hoje dessa série, chamada Gênesis. No princípio, Cristo. A ideia é nos incentivar a uma leitura bíblica, a uma hermenêutica bíblica correta, que parta de pressupostos corretos e, no caso, a revelação de Cristo de Gênesis a Apocalipse. Antes de falar sobre isso, eu trouxe aqui uma citação, deixa eu ver, tá aqui, o meu papel está aqui, uma citação colhida há pouco. Eu quero ler para vocês. Prestem atenção, isso foi retirado de um livro, eu gostaria de ler essa citação, muito importante, e que vocês verão que fará todo sentido. Um fabricante estrangeiro de varinhas. Foi ele quem fabricou a varinha de Krum. E Krum o considera genial. Essa é a citação. Eu gostaria de ler isso para iniciar. Eu quero perguntar uma coisa. Quem não faz ideia do que eu estou falando? Ok, a maioria aqui não faz ideia do que eu estou falando. Quem sabe do que eu estou falando? Levante a mão quem sabe do que eu estou falando. Temos ali 2 viciados, né? Ali. Alguém mais faz ideia do que eu estou falando? Não precisa ser história por completo, mas alguém sabe quem é Krum? Então, 1, 2, 3, só? Gente, que vergonha. Agora, vocês acham que essa foi uma citação legal? Mudou a vida de vocês? Não? Não fez nenhum sentido? Eu pedi ajuda, porque eu também não sou a melhor pessoa para falar sobre essa frase. Então, eu solicitei ajuda de uma pessoa muito querida, que vai falar de maneira muito rápida, 1 minuto, sobre esse texto aqui. Vai dar uma explicação para que a gente possa entender. Olha só, de novo a citação. Um fabricante estrangeiro de varinhas. Foi ele quem fabricou a varinha de Krum. Olha aí. E Krum o considera genial. Luísa, por favor, vem aqui. Luísa, conheço bem. Então, Luísa vai dar uma explicação rápida para nós. Você vai falar quem é Krum, daquele jeito que você me ensinou e eu não aprendi. O Krum é um jogador... O Krum, ele é um jogador famoso de quadribol, que no 4º filme do Harry Potter ele foi para Hogwarts, e o Ron, ele gosta muito dele. Só que quando ele dança com a Hermione no baile, o Ron fica com ciúmes. Ele é bonitão, né? É, ele é bonitão. Você acha ele bonitão? Não. Mais alguma coisa sobre Krum? Ele é um jogador de quadribol. Ok. Então, ele é um jogador... Fala no microfone. Ele é um jogador... É um jogador... De? Quadribol. Quadribol. De quadribol. Ok. Ele é amigo... De quem? Do Ron? Não, o Ron gosta dele. É porque ele é um jogador bom, mas depois ele fica com ciúmes porque ele dança com a Hermione. O Ron gosta da Hermione. O Ron gosta da Hermione. Gosta da Hermione. E o Ron era amigo do Krum. Não, ele gostava do Krum porque o Krum é um bom jogador, como se fosse um jogador de futebol. Krum é o Neymar. É. Krum é o Neymar. Neymar do quadribol. É. Quadribol. Ok. Obrigado, Luísa. Muito obrigado. Beijo, papai. Vai lá. Obrigado, amor. Pronto. Viu como simples? Tudo resolvido. Só falta agora pra gente saber o que é quadribol, quem é Ron, quem é Hermione e o que é Hogwarts. Tirando o Harry Potter. Tirando isso, já está explicado. Mas, com uma breve explicação, você já deve ter notado que essa foi uma frase tirada do livro Harry Potter e as Relíquias da Morte. Vocês viram que eu fiz a pesquisa direitinho, né? Harry Potter e as Relíquias da Morte. Essa frase foi tirada. Eu abri numa página, vi isso, copiei. Por quê? Porque você concorda comigo que se eu leio isso para você e falo assim, olha só, gente, é isso aqui que é Harry Potter. Não faria sentido nenhum. Você provavelmente iria dizer assim, credo, que nada a ver. Então, Harry Potter
tem como personagem principal, segundo essa citação aqui, quem? Krum. Mas quem já leu e assistiu Harry Potter sabe que Krum está longe, muito longe, de ser o personagem principal dos livros ou dos filmes. Porque todos eles contam a história de quem? De Harry Potter. Eu estou fazendo isso para mostrar que é exatamente o que as pessoas fazem com a Bíblia. Elas pegam um texto aleatório do meio da Bíblia, tiram aquele texto do contexto e fazem daquele texto quase que algo definitivo sobre a Bíblia. E tem muita gente que pega um texto sobre esse, como esse, e diz assim: meu Deus, está vendo como a Bíblia não tem sentido nenhum? Ou então, pegam textos isolados da Bíblia e dizem: ah, esse sim é o personagem da Bíblia. E muitos então passam a se apaixonar por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Sansão, tantos outros, Paulo, Pedro, e se esquecem que a Bíblia é um livro que tem como finalidade, escrito para revelar de Gênesis a Apocalipse quem é Jesus. A Bíblia é o livro que conta a história de Cristo. E nós falamos e começamos a falar um pouco sobre isso na semana passada. E o que eu estou querendo dizer com o início dessa mensagem é que se você não tiver isso em mente, você vai ler a Bíblia, você tirará alguns versículos e capítulos e usará para a sua edificação, mas você terá dificuldades em compreender a mensagem central desses textos se você não tiver a noção exata, clara e definitiva que eles estão inseridos dentro de uma única história, que é a revelação do Filho de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hoje, especificamente, nós vamos continuar os primeiros capítulos de Gênesis, dar uma passeada por alguns outros textos na Bíblia, mas essa mensagem eu estou chamando, pegando uma história conhecida na Bíblia, de Adão, Eva e Cristo. Geralmente nós vamos para os primeiros capítulos da Bíblia e lá lemos assim: ah, essa aqui é a história da criação. Então o primeiro capítulo de Gênesis quer mostrar como Deus criou os céus e a terra. E nós vimos na semana passada que não é verdade. A criação faz parte de um contexto maior em que Deus está revelando a luz que ilumina a tudo e a todos, que é Cristo Jesus. E aí então nós caminhamos um pouco mais na Bíblia, nós vamos lá para a história de Adão e Eva. E muita gente diz: ah, então essa aqui é a história de Adão e Eva. Não, essa não é a história de Adão e Eva, porque Cristo e a necessidade de Cristo e o vislumbre de Cristo estão presentes no relato do primeiro ser humano, do macho e fêmea, desde o início. É isso que nós vamos ver um pouco hoje, nessa noite, aqui nessa mensagem. Para isso, nós vamos lá para Gênesis 2, para pegar o contexto da história, e a partir do contexto, nós vamos nos aprofundar um pouco na palavra. Gênesis 2, a partir do versículo 18, está escrito assim: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Bom, quando você lê o capítulo 1 de Gênesis, você vê lá várias vezes Deus criando as coisas e dizendo: é bom, é bom, é bom. A ideia é que tudo estava perfeito, tudo pleno, tudo muito bem terminado. Até que chega esse versículo 18 de Gênesis 2 e pela primeira vez Deus faz uma declaração dizendo: há algo que não está bom. E aí então Deus declara assim: não é bom que o homem esteja só. Por isso eu farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Duas coisas importantes a respeito dessas duas palavras. O auxílio. Muita gente critica a Bíblia porque pega esse texto, tira do contexto e diz assim: tá vendo? Olha como a Bíblia é um livro machista, porque diz que a mulher é auxiliadora. Porque as pessoas leem auxiliadora como subalterna, mas não é essa a palavra. A palavra auxiliadora no texto é a mesma palavra usada, por exemplo, num dos Salmos, em que está escrito assim: Deus é nosso auxílio, ou socorro, dependendo da tradução. Deus é o nosso auxílio, socorro bem presente nos tempos da tribulação. Vários outros textos, vários outros salmos, Deus dizendo assim: eu sou o seu auxílio. É a mesma palavra que Deus usa para uma das funções da mulher no relacionamento conjugal aqui com o seu marido. A ideia é que a mulher exerça na relação familiar
um papel que até esse momento era único e exclusivo do próprio Deus. A Deus, ao falar que a mulher é uma auxiliadora, não está rebaixando a mulher. Pelo contrário, está dando a ela um papel divino que Deus carrega consigo até o fim dos tempos. É só você fazer uma pesquisa em qualquer chave bíblica, colocando Deus como auxílio, e você vai ver várias vezes Deus usando essa mesma palavra para ele. A poesia do texto dá a ideia de que a mulher iria representar na vida do homem uma das facetas do próprio Deus, para que o homem, olhando para sua mulher, lembre-se sempre da graça e da misericórdia do seu Criador. E a palavra corresponda significa alguém exatamente igual. Não maior, não menor, exatamente igual. Isso vai ficar claro no texto, porque o texto continua assim. Porque até agora, o homem, o macho, não sabe que não está bom. Porque até agora, o que o homem fazia? Ele assistia futebol, aí ele ia pescar, aí ele voltava para casa, ele assistia a reprise do futebol, aí a hora que terminava a reprise do futebol ele ia pescar, aí depois ele voltava para casa, ele ia assar o peixe que ele pescou, assistindo futebol, e aí quando terminava ele ia pescar. Essa mais ou menos era a vida do homem. Até então que Deus só faz assim, tá legal, tá bom isso daqui. O ser humano precisa ser pleno e viver de maneira como a Trindade vive. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus vivendo em comunidade, e o ser humano, para expressar Deus em sua totalidade, só o faz vivendo em comunidade, tanto como igreja como em família. Então, depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Essa informação é importante porque na cultura hebraica, na cultura oriental, dar nome significa posse. Significa, inclusive, ser superior àquilo que você nomeia. Então, aqui o que Deus está dizendo é, seres humanos são superiores a animais, e ao reconhecer isso, inclusive, Adão recebe o trabalho, a ordenança de dar nome a todos os animais. Posse. Mas não era uma posse despótica, ditatorial. Deus tinha dito que era obrigação do ser humano cuidar da criação que Deus tinha dado. Mas então veja, o que está acontecendo aqui é que Adão está lá, daí Deus fala assim, Adão, agora você vai dar nome para os animais. Vai dar nome para os animais, e aí vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu o seguinte, assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e correspondesse. Aí aconteceu assim, Deus trouxe os animais, só que Deus trouxe os animais em par, casal. Aí chegou lá um par de animais, aí o homem olhou e falou, isso aqui vai chamar rinoceronte. Isso aqui vai chamar rinoceronte. Então, aqui chama rinoceronte e rinoceronta. Então, pronto. Aí o rinoceronte e a rinoceronta foram embora para a casinha deles lá e viveram felizes para sempre. E Adão ficou olhando, o rinoceronte, a rinoceronta. Aí já veio outro casal lá. Aí o homem olhou e falou, isso aqui é anta. Isso aqui é anta. Isso aqui vai chamar anta. Então a dona anta e o seu anto foram embora para casa e também foram viver felizes para sempre. E Deus trouxe tudo que era animal e o ser humano foi dando nome para eles, até que de repente acabou a fila, beleza, hora de ir para casa. Pela primeira vez, o homem, o macho, ele nota o seguinte, todos os animais têm o seu correspondente. Ele foi para casa sozinho. E aí o futebol perdeu a graça, aí ele deixou o peixe estragar na geladeira, e aí ficou aquela desgraceira toda, porque ele notou que ele não estava pleno e completo. Faltava alguma coisa na vida daquele homem. Então, o Senhor Deus fez aquele homem, naquele dia, cair em profundo sono. De uma tal forma que, enquanto esse dormia, Deus tirou uma das costelas dele e fechou aquele lugar com carne. Essa informação é importante, eu sempre falo isso para as irmãs. Irmãs, não adianta brigar com o sono profundo do seu marido. Deus deu isso para a gente desde a criação do mundo. Você pode tirar uma costela da gente, a gente não acorda. Não é aquele barulhinho na cozinha que vai.
E lembre-se de uma coisa, barulhinhos pela casa resolvem-se ao nascer do sol. Pode ver, é sempre à noite que acontece um barulhinho. Deixa amanhecer que acaba tudo e vida que segue. Bom, vamos lá. Como a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe a ele. Disse então o homem, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. É interessante o que Adão vê aqui, porque a Bíblia diz que Adão tinha acabado de dar nome aos animais, posse, superioridade. Quando ele olha para a mulher, ele não faz isso. Se Gênesis tivesse acabado no capítulo 2, e se a Bíblia acabasse aqui, você nunca iria saber o nome dessa mulher. Porque Adão não dá nome para ela. Por quê? Porque ele reconhece que aquela que está do lado dele não é inferior. Ela é exatamente igual. Então ele, na cultura em que ele está inserido, ele diz, eu não posso dar nome para ela. Porque dar nome significa posse. E eu não tenho posse sobre ela. Nós somos exatamente iguais. Por isso que qualquer relação de posse, qualquer relação machista é extremamente demoníaca e consequência do pecado. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas até agora o homem olha para a mulher, e no hebraico é mais ou menos assim. É varão e varoa, é ish e shá. A diferença na escrita é como uma letra no hebraico que parece com uma vírgula. É muito interessante até o humor por trás da poesia hebraica, porque eles estão lá como vieram ao mundo, Adão olha para sua mulher e ele fala, a gente é igual aqui, mas... Como é que eu vou dizer isso? De manhã, quando não estava gravando, foi mais fácil dizer isso, mas vamos lá. Tem uma vírgula de diferença. Vocês já entenderam, eu vou parar por aí. Eu vou parar por aqui, vocês já entenderam, e vida que segue. Então ele coloca, chá, e pá, ponto. Foi mais ou menos isso. Aí, essa semana é semana que a gente recebe mensagem. Só por ter falado isso, o pessoal acha que... Bom, vamos lá. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A nossa formação, que é uma formação extremamente puritana, no sentido ruim dessa palavra, faz com que a gente olhe para esse texto e pense assim, eles estavam pelados, ela viu o pipi deles, essas coisas assim, tipo piada de quarta série. A palavra nu significa totalmente descoberto, física, emocional e psicologicamente. Eles estavam plenos um para o outro. O homem conhecia totalmente a sua mulher e a mulher conhecia totalmente ao seu homem e eles não tinham do que se envergonhar. Para o outro, sem vergonha nenhuma, mas sem nenhum tipo de vergonha e sem nenhum tipo de obstáculo. Eles estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Deus tinha dito para esse casal, se vocês quiserem romper comigo com essa história toda, comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí acontece o que a gente lembra que acabou acontecendo. Porque havia uma árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa árvore era passagem para o mercado. Tinha lá o mercado, que era o All Eden, que tinha lá o mercado lá no jardim do Éden, lá, o All Eden. Aí, quem fazia a compra? Quem fazia a compra era Adão. Adão tinha que fazer a compra, ele fazia lá a compra. Aí a mulher falava, vai lá comprar uma coisa, comprar um negócio, vai lá comprar sal, ele ia lá comprar sal, vai lá comprar açúcar, vai lá comprar açúcar, vai lá comprar chocolate, TPM, aí ia lá comprar chocolate, e várias vezes Adão passava ali, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal era na rua ali, praticamente do mercado, e várias vezes, a serpente olhava para o homem e falava assim, bom dia, Adão. E aí o que Adão respondia? Adão não respondia nada, porque o homem sabe que cobra não fala. No entanto, teve um dia lá que estava lá, Adão ficou levemente gripado. Para você compreender o que significa isso, homens levemente gripados, eles têm uma dor, a título só de comparação, equivalente à dor do parto.
Então é mais ou menos isso. Então Adão estava lá com 37,1 de febre, já praticamente à beira da morte, quase encontrando Cristo, e ele falou para sua mulher, com o sofrimento característico do homem, nessa: amor, hoje eu não vou para o mercado. Traz alguma coisa. Eu gostaria de comer alguma coisa antes de morrer. Aí a mulher foi lá pro mercado. Quando ela estava passando, pela primeira vez, ela passando ali, a serpente falou: oi, mulher. E a mulher olhou e falou assim: oi, o que, menina? Você não sabe o que Adão me aprontou? Aí começaram a conversar, deu no que deu. Bom, eu gostaria de dizer uma coisa. Não está escrito assim. Eu só gostaria de dizer isso, é importante dizer isso. Não está escrito assim, né? A gente está só aqui imaginando como poderia ser. Eu recomendo que você vá ler o texto para saber como é que está escrito de verdade. Eu estou apenas aqui imaginando como as coisas devem ser. Bom, não deu outra, comeram lá do fruto, e aí então Deus aparece no jardim para conversar com eles. E veja o que o texto diz, Gênesis 3, a partir do versículo 8. Ouvindo o homem, depois que tinha comido do fruto que Deus tinha proibido, tinha desobedecido e rompido com Deus, Deus apareceu lá. Deus falou: vou lá tomar chá com eles, vou aparecer à tarde, vou lá ver se o homem pescou algum peixe, vamos fazer um churrasco lá, vou lá tomar um chá. Ouvindo o homem, então, e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus então chamou o homem e perguntando: onde está você? E o homem respondeu: eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, e por isso me escondi. Quer dizer que até pouco tempo você estava nu e não sentia vergonha. Agora você está nu e tem medo. Aconteceu alguma coisa? Adão, aconteceu alguma coisa? E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual lhe proibi comer? E a resposta do homem, qual foi? Olha, Deus. Foi a mulher. A mulher que o Senhor deu aí, ela me deu do fruto e eu comi. Uma das coisas mais naturais do ser humano é jogar a culpa em alguém. Você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha em quem jogar a culpa. Quem aqui foi criança sabe do que eu estou dizendo. Quem aqui é filho único? Eu gostaria só de saber quem é filho único aqui. Porque o filho único ele não tem essa bênção, que é ter um irmão para jogar a culpa. Porque uma das coisas mais gostosas de ter irmão é poder jogar a culpa. Quem aqui é irmão mais velho? Uma das poucas vantagens de ser irmão mais velho é que você controla isso por mais tempo. Pode ver. Porque o irmão mais novo ele não tem a expertise da culpa sendo jogada no outro. Então, se você é irmão mais velho, irmã mais velha, você já deve ter tido a experiência fantástica de fazer algo, elaborar um plano e sabendo que tudo vai dar certo no final. Porque se não der certo no final, eu vou jogar a culpa naquele moleque mais novo. E o que acontecia? Deus abençoava de tal forma que funcionava. Agora, eu até gostaria de dizer a título de curiosidade que eu estudei sobre isso. Eu, servo do Senhor, não fazia isso. Mas eu sei de famílias onde isso acontecia. Toda vez que a gente faz alguma besteira, a gente tem a tendência de dizer, não fui eu. Ou se a gente não consegue dizer, não fui eu, nós vamos jogar os atenuantes. Olha, eu fiz, mas no meu caso é até justificável que isso seja feito. E acho, inclusive, que no meu lugar, outras pessoas fariam a mesma coisa ou, inclusive, fariam pior. Isso é inerente a ser humano. E essa coisa de querer colocar a culpa em Deus, então, é mais velho do que andar para frente. Porque o que Adão está dizendo aqui, esse safado, sem vergonha? Ele está dizendo assim, Deus, o senhor se lembra que eu estava dormindo, não lembra? Quando eu acordei, eu viro para o lado e dou de cara com o quê? Com uma mulher.
Deus, em algum momento, o Senhor se lembra de eu orando pedindo uma mulher? Tudo bem que eu fui dormir sozinho e estava triste, mas o tempo passa. Eu ia pescar no outro dia, o problema está resolvido? Mas o Senhor veio com essa história de mulher. Quem é que falou que não estava bom? Não fui eu. Foi o Senhor que falou que não estava bom. Então, Deus, nós temos culpados aqui nessa história. Mas se o Senhor parar para pensar, o primeiro grande culpado nessa história é o Senhor que resolveu criar a mulher sem que ninguém pedisse. Quantas vezes você ouve gente dizendo assim, não, porque o problema do mal no mundo, se Deus fosse realmente um Deus amoroso, e as pessoas vão usando esse argumento como se fosse a última bolacha do pacote, a nova descoberta de um mundo cada vez mais pós-moderno. Isso é mais velho do que andar para frente. Adão já fez isso. Colocou a culpa em Deus e na mulher. Aí então, o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? E a mulher falou o quê? Foi a serpente aí, serpente. Nenhum dos dois diz assim, olha Deus, o negócio é o seguinte, erramos, o Senhor sabe que nós falhamos, e a gente quer aqui pedir perdão. Vamos pedir perdão, porque o Senhor sabe que nós erramos. Fomos fracos, estúpidos, desobedientes, queremos confessar o nosso erro. Eles não fazem isso. Desde então é inerente ao ser humano querer jogar a culpa em tudo, em todos e nunca assumir as suas próprias falhas. Mas lembre-se, essa não é a história de Adão e Eva. Essa é uma história que está revelando uma necessidade. Porque se a história fosse a história de Adão e Eva, nós iríamos morrer nessa coisa de ficar jogando a culpa no outro. É por isso que a Bíblia diz lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, lá no Novo Testamento, o seguinte: pois também Cristo, o único inocente de toda a história, sofreu pelos pecados nossos, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Enquanto a gente fica tentando jogar a culpa nos outros, dos nossos erros, Cristo faz exatamente o contrário e assume para si a nossa culpa, mesmo não tendo culpa nenhuma. Nós ficamos a vida inteira jogando a nossa culpa um no outro, e Adão e Eva fizeram isso, mostrando a necessidade de alguém que viesse e assumisse um lugar e dissesse, podem jogar a culpa em mim. Eu vou assumir a culpa que não é minha, eu vou sofrer a culpa que não é minha, para salvar vocês dessa desgraça de vida, onde vocês ficam jogando a culpa um no outro e todo mundo morre culpado. Aí vem aquele que não tem culpa nenhuma, que nunca pecou, recebe sobre si o peso do nosso pecado, a culpa do nosso pecado, para que nós não tenhamos mais que viver culpados diante de Deus. E a Bíblia diz de maneira muito clara, o justo pelos injustos. Se você parar para pensar, essa é uma troca aparentemente muito injusta. Porque se você vai fazer uma troca justa, como é que você faz? Justo por justo, injusto por injusto. Essa troca aqui que Deus propõe é extremamente injusta. Como o justo pelos injustos? Que história é essa? Mas claro, fica um bando de injustos jogando uma culpa no outro. Aí vem aquele que é o único justo e diz, eu assumo a culpa. Todo o pecado é lançado sobre ele na cruz. Gênesis 3 não está contando como é a história de Adão e Eva. Está revelando a necessidade de Cristo. Daquele que é a luz do mundo, trazendo luz à existência e trazendo luz sobre as nossas culpas. E aí o texto diz, para conduzir-nos a Deus. A ideia é que se você precisa de condução, duas coisas. Ou você não tem como guiar, ou você não sabe como chegar lá. Eu acho que são as duas coisas. Jesus fez isso para conduzir-nos a Deus, porque ele sabe que se Deus deixasse a gente tomar conta do volante da nossa vida, a gente ia enfiar o carro da nossa existência num poste e ia morrer. Ou então, se a gente não fizesse besteira no volante, a gente simplesmente não saberia para onde ir. E esse é o nosso problema diante de Deus. Nós não sabemos conduzir a nossa própria existência. E se soubéssemos conduzir, nós não sabemos para onde ir. Estaríamos eternamente perdidos. Rodando e perdendo a vida. Aliás, vamos falar um pouco sobre isso. Sobre essa história de caminho, não saber para onde ir.
não saber para onde se vai. Quando a gente volta para Gênesis, Gênesis 3, o final do capítulo que nós estávamos lendo, versículo 22 ao versículo 24, está escrito assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por quê? Porque é claro que essa anta chamada ser humano não sabe nem fazer a porcaria de um crime perfeito. Por quê? Porque havia no jardim duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e essa daqui, a árvore da vida. Como que a árvore da vida funciona? A árvore da vida funciona para dar vidas infinitas. Tá ligado o videogame? Aí você descobre lá, 2x, triângulo, dá 3 pulos, uma cambalhota e você ganha vidas infinitas. Então, a partir do momento que você ganha vidas infinitas, pode acontecer o que for, que você vai continuar jogando. Vai no looping. Vai que vai. Aí, pensa comigo. O que você tem que fazer se você está num lugar e você pensa assim, eu vou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tem que garantir vidas infinitas antes, para não dar ruim. Por quê? Porque o que eu penso comigo? Desgraça, come primeiro da árvore da vida e depois da árvore do conhecimento do bem e do mal? Grita, vai Corinthians e vambora. É o crime perfeito. Pensa, não tem como dar errado. Mas não. O ser humano inteligente, como todo ser humano sabe ser, ele faz o contrário. Aí Deus diz assim, nós não vamos deixar essa porcaria chegar na árvore da vida, porque senão ele vai comer da árvore da vida e vai perpetuar esse negócio aí. Por isso, então, Deus o mandou embora do jardim do Éden, o homem e a mulher, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Ou seja, você não tem mais acesso para a árvore da vida. Você não tem mais acesso para a vida de Deus. A vida de Deus está agora interditada para você. E a forma de culto, inclusive, no Antigo Testamento, demonstra isso. Porque a partir desse momento você vai ver o ser humano tentando se encontrar com Deus e não conseguindo. E o culto em Israel demonstrava isso. Havia em Israel o templo. Como é que funcionava o templo? Eu quero mostrar isso apenas para ver como é que era complicado para a galera lá. O templo funcionava assim. Tinha o pátio externo. O pátio externo era aberto, era o local de convivência. Então, como muita gente ia visitar o templo lá, passear no templo, fazer os passeios, então tinha o pátio do templo, o pessoal fazia barraquinha de churros, pastel, quiosque chopp Brahma. Isso também não está no texto. Nem churros e pastel. Mas tinha lá umas carnes, uns pão. Eles vendiam as coisas lá. E o pessoal ficava ali. Tinha gente que vinha de longe, trazia barraca, montava acampamento. Então tinha lá o pátio externo. Depois tinha o local santo. O local santo já era um local mais restrito. Era um local mais restrito, podia entrar alguns ali, mas também não era liberado geral. E tinha um outro lugar, que era o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar que aí o bicho pegava. Por quê? Porque o Santo dos Santos era o local da presença de Deus. Dentro do Santo dos Santos você tinha, por exemplo, a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é aquele negócio lá que ficou famoso no filme do Indiana Jones, muito tempo depois. Para quem assistiu. Lá tinha as tábuas da lei, tinha maná, tinha a vara de Arão que tinha florescido, ficava ali. E aquele local era o local da presença de Deus. E apenas uma vez por ano, só uma vez por ano, numa data certa, o sumo sacerdote, só ele, podia entrar ali e fazer o sacrifício em nome de todo o povo, para que todo o povo fosse perdoado. E havia uma série de requisitos que ele tinha que cumprir e de purificações que ele tinha que cumprir para entrar lá. Ele não podia entrar de alegre. Por quê? Porque se ele entrasse de alegre e tivesse com resquício de pecado e não purificado, ele era fulminado. Tanto é que o pessoal pensou assim, e se o sumo sacerdote entrar lá e morrer? Quem que entra lá para tirar ele? Ninguém pode entrar. Porque imagine, se entra para tirar um morto, morre. Entra para tirar um morto, morre. Daqui a pouco é só morto lá. Então, eles amarravam uma corda no tornozelo do sumo sacerdote com alguns sininhos. Enquanto ele estava lá dentro fazendo o trabalho, andando, corda, você falava, tá vivo. Se parasse de... morreu.
Aí o que eles faziam? Para não entrar, puxava pela corda. E tinha umas coisas loucas, porque, por exemplo, o homem não podia estar na presença de Deus se ele tivesse ejaculado, por exemplo. Qualquer homem, se ele tivesse ejaculado, ele ficava impuro durante 7 dias. Então, se ele fosse se apresentar a Deus, ele tinha que se abster de relações sexuais com a sua esposa durante 7 dias. Mas aí tinha o sumo sacerdote, o pessoal pensava assim, mas e se ele tiver ejaculação noturna? A gente tem que evitar isso, então não deixava o cara dormir. Aí o cara ia dormir, dava um tapa na cara dele. É sério, eles faziam isso mesmo, isso não é brincadeira. Então o cara passava por uma tortura psicológica e o medo, imagina o medo. Que o cara entra lá e fala, mas será que eu tô? Ai, meu Deus do céu. E imagina, se eu fosse sumo sacerdote, eu entrava assim, colocava o pé, via se não caiu o dedão. Se não cai o dedão, você entra, faz assim, opa, tipo assim, duvido que você é homem de passar dessa linha. Aí você faz assim, passei. Imagine o medo. A própria estrutura do culto e do templo demonstrava que ninguém mais podia entrar na presença de Deus. O caminho para a vida está rompido. Mas aquela também não é a história de Adão e Eva estragando tudo e Deus não fazendo nada. Porque veja o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10. Hebreus é uma carta escrita para o povo judeu, para crentes judeus, escrito por alguém que a gente não sabe até hoje quem foi. E o autor de Hebreus, o capítulo 10, versículo 19 e 20, diz assim: portanto, irmãos, nós, judeus e não judeus hoje, cristãos, temos plena confiança para entrar onde? No Santo dos Santos. Que até esse momento só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, morrendo de medo de ser fulminado. O que separava o Santo dos Santos do local santo era um véu. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo. A ideia é alguém de cima rasgou de lá para cá, não de baixo para cima como se fosse um ser humano. O ser humano pegaria de baixo, rasga até em cima. O véu rasga-se de cima a baixo. É Deus fazendo o rasgo. Dizendo o seguinte, a partir de agora, todos podem entrar no Santo dos Santos. Mas de alegre? Não, de alegre ninguém deve entrar no Santo dos Santos. Nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo o quê? Caminho. O que Deus tinha fechado lá no Éden? O caminho para a árvore da vida. E agora Cristo faz um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isto é, o seu corpo. E o próprio Jesus em João 14, versículo 6 diz assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Gênesis 3 não está revelando uma desgraça. Está revelando que apareceria alguém que faria um novo e vivo caminho. Gênesis 3 não é algo que diz de maneira definitiva, você não tem como chegar a Deus. Gênesis 3 está dizendo, aguarde, porque Deus irá revelar de maneira definitiva o único caminho para voltar para Ele. A expressão de Jesus aqui é importante porque Jesus não diz ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele diz ninguém vem ao Pai. Porque nesse contexto ele está explicando para Filipe, um dos discípulos, o seguinte. Filipe, quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Porque Filipe tinha pedido, mostra-nos o Pai. E Jesus diz, a gente já está tanto tempo juntos, você não entendeu que eu e o Pai somos um? Eu gosto quando, por exemplo, alguns ateus dizem assim, eu tenho muita crise com Deus, mas eu gosto de Jesus. Ah, é? Interessante esse ponto. Porque se um ateu diz que ele tem crise com Deus, mas ele gosta de Jesus, talvez ele não seja tão ateu assim. Porque se Jesus está certo ao dizer que ele e o Pai são um, nós já temos meio caminho andado nessa história. Isso, inclusive, nos leva a um outro ponto. Porque quando você vai para Gênesis 5, ainda contando um pouco da história de Adão, está escrito assim em Gênesis 5, do versículo 1 ao versículo 3. Este é o registro da descendência de Adão.
Quando Deus criou o homem, e nós vimos isso semana passada, a semelhança de Deus o fez. Diz a Bíblia lá em Gênesis 1. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, para que o ser humano, ao replicar-se, vá replicando a imagem de Deus. No entanto, o pecado veio e arruinou a história. Deus criou homem e mulher. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, depois de toda a desgraça feita, Adão gerou um filho. Como? Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. A pergunta é, para onde foi a imagem de Deus? Foi embora. Acabou. Nós agora replicamos nós mesmos. Uma vez conversando com uma irmã aqui da igreja, a gente estava falando um pouco sobre isso, num dos grupos pequenos aqui da nossa comunidade. Eu assisti o parto das minhas 2 filhas. Eu lembro de estar... E assistir o parto é uma tensão, porque você fica naquela coisa assim, acaba logo, porque você quer que acabe logo para ver se está tudo bem. E eu lembro que quando a médica falou, pai, tá saindo. Aí você dá aquela levantada com medo de desmaiar, você fala, meu Deus, o céu, vou dar trabalho aqui. Você dá aquela olhada assim, e eu lembro de olhar tanto para a Luísa quanto para a Júlia, de olhar assim e pensar assim, tem 2 braços, tem 2 pernas, tem 5 dedos em cada um, tá mexendo, chorou, graças a Deus chorou, e aí a enfermeira pega, leva para aquele lugar lá para fazer limpeza, enfia um negócio no nariz, aquela coisa, a criança chora, e aí eles fazem lá um teste chamado APGAR, a criança recebe uma nota, aí nas 2 vezes eu lembro da enfermeira olhando e falando assim, pai, é perfeitinha. E ainda bem que eu não caí no canto da sereia. Porque se há uma coisa que ninguém é quando nasce, é perfeitinho. Nasceu um pecador. Deixa um ser humano por ele mesmo para ver o que ele vira. Vira bicho. Vira monstro. A Bíblia diz isso. Seres humanos dando vazão aos seus sentimentos, aos seus desejos, viram demônios. É por isso que a Bíblia diz que Jesus, inclusive, nos salva de nós mesmos. E nos salvar de nós mesmos é um trabalho enorme. Já parou para pensar do que você seria capaz sem o filtro do Evangelho, sem a proteção de Deus? Onde é que nós estaríamos hoje sem a intervenção de Deus na nossa história? Já parou para pensar nisso? E a Bíblia diz, Adão está replicando ele mesmo. E agora ele gera filhos à sua imagem e semelhança. E às vezes a gente olha para os nossos filhos e fala assim, puxou o pai. Eu quero dizer uma coisa para você, embora isso emocione qualquer pai, isso não deve ser elogio. Porque se puxou o pai, a tendência de fazer as mesmas desgraças que o pai é enorme. Essa criança puxou a mãe. Significa apenas que ela é bonita. Mas tem a tendência a reproduzir as desgraças da mãe. E se teve o azar de puxar os 2 juntos, eu vou te dizer. É por isso que eu digo assim, casamento, pensa em casamento. Casamento só dá certo por milagre. Porque você pega um pecador, uma pecadora, junta e fala assim, ei, agora vai. Se você pega um pouco do que não presta, junta com um pouco que não presta, você tem um montão do que não presta maior do que tinha antes. E você entendeu o que eu quis dizer pela sua risada, porque era isso mesmo que eu estava querendo dizer, foi o que eu pensei, mas não estou dizendo, porque está gravando, eu não sou bobo de falar que eu estava pensando em cocô. Pode, acho que... Aí vem Jesus. Porque Gênesis 5 não é a história de Adão, é a revelação de uma necessidade iminente. Colossenses 1, versículo 15, falando sobre Jesus, diz assim, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Qual foi o primeiro homem? Quem é o primeiro homem? Não é Adão.
Quem é o primogênito de toda a criação? É Cristo. Se você não compreender isso, você vai viver como Adão, replicando você mesmo até o fim da vida. O nosso desafio como cristãos é replicar Cristo. Há duas opções e duas formas de viver. A de Gênesis 5 ou a de Colossenses 1, versículo 15. Mas o que nós cristãos precisamos compreender é que o desafio para a nossa vida não é continuar a exercer no mundo a descendência de Adão e Eva, mas é compreender que o primogênito de toda a criação é Cristo, e é a Ele que nós servimos. Por isso aquela balela de dizer, eu sou assim mesmo, é uma grande mentira a partir da perspectiva cristã. Porque na perspectiva cristã, Jesus faz novas todas as coisas, inclusive o nosso coração. Tem gente que usa a desculpa do gênio para dizer que é assim. Você pode ter o gênio que quiser. Qualquer gênio. Do melhor ao pior. Mas o segredo não é ter o gênio. O segredo é pegar o gênio e colocá-lo na cruz. E na cruz o nosso gênio pode morrer e nascer outro. Assim eu quero terminar lembrando 3 coisas a respeito de Cristo que nós vemos nesse texto de Adão, Eva e Cristo. A primeira é que Cristo não deixou a culpa lançada sobre nós, mas assumiu os nossos pecados e pagou o preço deles. Lá em Gênesis você não tem a história da desgraça. Você tem o início do conserto. Você tem a revelação do problema para que a solução seja evidente em toda a palavra de Deus. A segunda coisa é que Jesus é o único caminho de volta para Deus. Eu sei que isso soa totalmente politicamente incorreto no mundo que nós vivemos. No mundo em que diz assim, porque há muitos caminhos que levam a Deus. Bom, segundo a Bíblia que Deus escreveu, não. E eu às vezes penso assim, eu ouço gente dizendo assim, mas quer dizer então que Deus só vai receber na casa dele quem for do jeito dele? Eu tenho para mim que é justo. Porque se a casa é dele, eu posso chegar na sua casa a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E mesmo quando nós falamos algumas frases assim, sociais, você não pode levar algumas coisas ao pé da letra. Porque quando você chega na casa de alguém, qual a primeira coisa que a pessoa fala? Você chega na casa de alguém, a pessoa fala o quê? Fique à vontade. Você fica. Se você fica, eu já vou dizer, você é um péssimo visitante. Olha, se você ouvir a frase, fique à vontade, fica, quero pedir que você não vá em casa. Porque, imagina, há convenções, você não está na sua casa. Na minha casa eu fico à vontade. Tanto é que eu não faço live em casa. Porque ninguém vai entender o contexto. Mas o que é isso? Mas eu estou na minha casa. Deus tem a casa dele. E estabeleceu o caminho para a casa dele. Se ele é Deus, ele pode fazer isso. Quer discutir? Crie uma galáxia paralela, um cosmos paralelo e discuta de igual para igual. Enquanto não fizer uma galáxia paralela, não dá para discutir de igual para igual. Vou brigar com Deus. Você fica imaginando, Deus deve ter uma depressão. Não gosto mais de Deus. Imagine Deus. Vou tomar um uísque. Vou tomar um scotch para relaxar. As pessoas não gostam de mim. E em terceiro lugar, Jesus é o resgate da imagem de Deus. A Bíblia diz lá em Atos que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia. E por que eles foram chamados de cristãos? Porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. É tipo Cristozinho. Eles falaram isso para tirar sarro. Porque eles olharam para os seguidores de Jesus e falaram assim, caramba, esses caras parecem muito com Jesus. Então vamos sacanear com eles? Vamos começar a chamar eles de pequenos cristos? Vamos! E aí, pela primeira vez, os crentes, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos.
Aí quando os seguidores de Jesus ficaram sabendo disso, eles falaram assim, caramba, mas que legal, obrigado. Porque o que vocês falaram para sacanear a gente é o maior elogio que a gente pode receber. E uma das funções da igreja é viver exatamente de uma tal forma que a imagem visível de Deus, que é Cristo Jesus, seja revelada através do nosso modo de viver. E isso faz uma diferença fundamental entre ser crente e ser cristão. E ao usar a palavra crente, nesse momento, eu não quero dizer evangélico. Eu quero dizer daquela pessoa que crê em algumas coisas básicas. Então, eu vou usar a palavra crente algumas vezes, mas não ouça crente como evangélico. Ouça crente como alguém que acredita em algumas coisas e o cristão como alguém um pouco mais aprofundado nisso. Por exemplo, o crente é uma pessoa que acredita em Deus. O crente acredita em Deus. Você já parou para pensar que o diabo também? Porque se eu chegar para o diabo, uma entrevista com o demônio lá, uma entrevista. Tipo, não. Mas vamos imaginar que se você estivesse numa igreja, você pudesse entrevistar o demônio. Se você pudesse perguntar para o diabo assim, diabo, você acredita em Deus? O que você acha que o diabo ia responder? O diabo acredita ou não acredita em Deus? Acredita. Porque a Bíblia diz que já conversaram. Se alguém... Nós podemos ter tido algumas crises de fé, tipo, será que Deus existe? O diabo nunca teve essa crise, porque ele sabe. Se você perguntar para o diabo assim, diabo, você acha que Deus criou todas as coisas? O que você acha que o diabo vai responder? Opa, criou, dou detalhes. Se você chega para o diabo e fala assim, diabo, Jesus morreu na cruz? Vi tudo. Também conto detalhes. Diabo, você acredita na existência do céu? Opa, acredito. Acredita na existência do inferno? É nós. Deixa eu dizer algo estranho. Mas se apenas crer em algo, apenas crer, é definitivo para alguma coisa, o diabo poderia ser membro de qualquer igreja. Porque ele responderia as perguntas de membresia com muita tranquilidade. Só tem uma coisa que ele não fará. É viver a partir disso e devotar-se a tudo isso. Isso ele nunca vai fazer. Mas ele crê. O problema de muitos crentes é que eles só creem, mas não vivem a partir daquilo que creem. Exatamente como o diabo faz. Quantos aqui conhecem pessoas? Quantos aqui conhecem pessoas que não gostam de crente, mas gostam de Jesus? Quantos aqui conhecem? Desculpa dizer o que eu vou dizer. Mas talvez as pessoas só não gostem de crente e gostem de Jesus porque elas não veem Jesus na vida dos crentes. E aí elas odeiam crente, mas elas gostam de Jesus. Se elas gostam de Jesus e não gostam de crente, o que elas veem quando olham para o crente? Não é aspecto de Cristo. Por isso o desafio para nós é sermos cristãos, não crentes. O cristão devota a vida. O cristão se entrega e vive a partir daquilo. Vive para revelar a imagem do seu Senhor, que é Cristo Jesus. O crente gosta de frequentar uma igreja. O cristão gosta de ser a igreja dia após dia. O crente gosta de cultura e de subcultura evangélica ou católica, ou seja lá qual for. O cristão ama Cristo e enfrenta todas as culturas para que o nome de Cristo seja glorificado.
Porque ele sabe que Cristo é a imagem do Deus invisível. A exata expressão do ser de Deus. Cristo é. E nós, como igreja em missão, precisamos compreender que nós vivemos nesse mundo não para fazer dinheiro, não para buscar fama e não para ter sucesso, mas para sermos cristãos, pequenos cristos revelando Jesus. Irmãos e irmãs, muita gente nunca vai querer entrar numa igreja para ouvir falar sobre Jesus, mas não tem problema. Se os cristãos estiverem espalhados por esse mundo, elas terão contato com Cristo na mesa ao lado, no escritório ao lado, no vizinho, naquele parente e por aí vai. Cristo é o resgate da imagem de Deus para que a igreja viva como Cristo e não viva como ela mesma. Gênesis 3, Gênesis 5, a história de Adão e Eva não revela o que fizeram os primeiros seres humanos. Porque o primogênito de toda a criação não é Adão nem Eva. O primogênito de toda a criação, quem está sendo revelado na criação de Adão e Eva, é a necessidade de um novo e perfeito Adão, o primeiro homem, que é Cristo. Que o Senhor nos ajude a viver para a glória dele. Que o Senhor nos ajude a sermos igreja para a glória dele. Que tudo o que nós fizermos, o nosso respirar, o nosso comer, o nosso beber, o nosso deitar, o nosso levantar, casar, fazer tudo seja para a glória de Cristo Jesus. E que ele nos abençoe e que ele guie a nossa caminhada. Deus, obrigado por tua palavra. E nós queremos pedir que o Senhor nos ensine a viver para a glória de Jesus, sendo cristãos de verdade, aonde quer que o Senhor nos colocar. Nós pedimos que isso aconteça, para a glória e em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério, fazendo o seguinte, se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.